Olá, seja mais do que bem-vindos, agradeço você pela inscrição, lembrando que aqui você não é apenas um inscrito, você acaba se tornando um grande amigo meu, então seja mais do que bem-vindos. E aí, Paulo, o que está acontecendo com o canal? Por que você está colocando só chipset X99? O X79 não vale a pena? Como assim? Como é que fica isso daí? Sim, ele vale a pena sim, e hoje a gente vai estar trazendo aqui sim um kit X79, assim como vocês me pediram pelo e-mail, tá? E o kit hoje vai ser o X79 da Machined's, o famoso Z9-D7. A gente vai ver o que comporta, quais que são as verdades que tem nesses kits, assim como a gente tem feito com os outros vídeos, tá? Primeira alegria que a gente tem nesse kit aqui é o X79, exatamente isso. Ele tem esse chipset aqui, que dá total suporte a toda a linha V1 e V2, então você não precisa se preocupar se ele vai aguentar ou não. Sabendo que a gente tem um chipset autêntico, fica mais tranquilo e mais interessante para a gente estar usando o melhor desse kit. O socket dessa máquina é o 2011, né? A gente não pode confundir, porque se for colocar aqui o tracinho 3, aí é outro tipo de socket, no caso o X99. Aqui a gente tem um suporte para a linha tanto V1 quanto para a linha V2. A Machined's literalmente está dizendo aqui, pode escolher qualquer processador da linha V1 ou da linha V2 para vocês colocarem nessa máquina aqui, e logicamente vai ser totalmente compatível. A gente tem um suporte ao PCI Express 3.0, então você não vai ter perda de desempenho com relação ao PCI Express 3.0. Você tem tecnologia no processador, na placa-mãe e logicamente na placa de vídeo que vocês vão colocar aqui nesse kit aqui. O mínimo de fonte para essa máquina aqui é 500 com potência real, qualidade selo 80 Plus, que é o que eu utilizo aqui, que é o mais baratinho que tem. Não precisa você comprar outros para você chegar com a sua máquina aqui a 120, 130 FPS, às vezes jogos mais pesados, né, como tem esses jogos aí mais complicados com 60, 70, então você não precisa se preocupar com isso não, tá? A gente tem algumas marcas que eu sempre utilizo, eu sempre coloco aqui, no caso a XPG, Cooler Master e a Corsair. Paulo, eu tenho uma que eu acabei de comprar, vi um tutorial e o cara provou que ela é muito boa. Dá certo sim. A gente vai colocar aqui, logicamente, o mínimo de 500, tá? Não vamos colocar abaixo, porque isso daqui é estipulado pela Machined's, Wynanzer e uma série de outras placas. Então, o mínimo que a gente tem aqui tem que ser 500 com potência real. O formato da placa é micro ATX. Ela não é tão grande e também não é tão pequena assim. Interessante seria você colocar ela num gabinete normal, tá? Não precisa ser aquele gabinete extravagante de game, não. Pode colocar ela num gabinete normal de escritório. Pode ser um gabinete game, mas no formato gabinete de escritório, tá? Não precisa ser tão grande assim para ficar um desenho bonito aí na sua mesa. Dissipadores, ok, como a gente sempre fala, a gente tem dissipadores aqui na nossa central de VRM, então não precisa se preocupar. Se a gente tivesse o mínimo de interesse das fabricantes que a gente tem aqui no Brasil, como no caso aqui na ASUS, MSI, Gigabyte, enfim, a ASRock, seria bem interessante, né? Colocar um dissipador, não precisa ser um dissipador tão bonito que nem esse aqui da Machined's, mas pode colocar qualquer um outro, a gente agradece sempre e ajuda bastante. As porcentagens não vão ser tão altas, mas se tiver 1 ou 2% de melhora, logicamente é sempre bem-vindo. A memória que comporta a máquina é uma DDR3, a gente tem 16 GB de memória RAM, mais do que suficiente para você estar comportando a maioria dos jogos, até jogos extremamente pesados, tá? A gente tem um limite máximo de 64 GB, de acordo com o processador que vai nesse kit aqui. Por mais que a gente tenha aqui 1866 MHz, ela vai ficar limitada ao processador que vai nesse kit aqui, no caso o 2686, que pode ir até no máximo 1600 MHz. Mas Paulo, como é que eu faço agora? Eu queria ir pelo menos a 1866. Logicamente a gente vai deixar um outro link para você estar dando uma olhadinha com um processador 2620 da linha V2 que pode sim chegar até 1866 MHz. Sem problema, você vai dar muito certo aqui. E continuando com memória, a gente também tem suporte para a linha de servidor e também, logicamente, para a linha de desktop. O problema aqui é o seguinte, as pessoas estão misturando memória de desktop com o servidor. Aí que vai dar aquele erro famoso que a gente tem aqui, tá? Então tome cuidado. Ou você utiliza memórias de servidor, que logicamente é o mais indicado, ou você utiliza memórias de desktop de acordo com o padrão que eles sempre oferecem aqui, como o Samsung, XPG, tem umas memórias outras aqui
aqui também, acredito que seja da Corsair também, não tô lembrado, que são padrões aceitos para essas placas chinesas, tá? Saindo um pouco fora, comprando memórias um pouco diferenciadas aqui da China, vai dar problema, a sua máquina não vai ligar. O processador que comporta essa máquina aqui é o E5-2689, tá? A gente tem contagem de núcleos de 8x16, a arquitetura em 32 é um pouquinho arcaica, mas dá para ser utilizada, você vai ter grande desempenho. Lembrando, se isso tá te incomodando, você pode ir para um processador da linha V2 sem nenhum tipo de problema, que essa placa-mãe aqui, ela vai ter suporte tranquilamente, tá? Seguindo aqui, a gente tem uma temperatura estável de 52 graus, que é um padrão para a linha 2689, tá? A gente tem um processador com alta performance, mas só que ele é meio complicado na questão de você refrigerar ele aí, né? Na questão de você dissipar todo esse calor aqui. Consumo de TDP altíssimo, de 115, tá? Embora a placa tenha suporte, você precisa ter um cooler a caráter para poder comportar, né? E dissipar essa máquina aqui extremamente extravagante. A gente tem um clock boost final de 3.6 sem o suporte ao vídeo integrado, tanto aqui para a questão do processador ou para a placa-mãe. A gente não tem suporte vídeo integrado. Você vai precisar de uma plaquinha de vídeo para você comportar essa máquina aqui, tá? Aqui a gente tem linha produtiva ok, linha para jogos também ok e multitarefas logicamente ok. A gente tem 8 núcleos e 16 linhas, excepcional, precisa mais do que isso não, para a maioria dos jogos aqui, tá? A gente tem o suporte ao SSD M2 e o NVMe aqui para essa máquina aqui. Questão de taxação é um tipo de problema que já ocorre há muitos anos, isso é uma coisa normal que a gente tem que prestar contas para a aduaneira para os nossos produtos que a gente importa da China, não importa da onde você, Estados Unidos, Bélgica, não importa onde você for importar, você vai ter que pagar uma taxa. Geralmente essa taxa é de 60%, mas ela pode ser um pouquinho maior de acordo com o peso, tá? O grande segredo desses produtos de ser taxado é o peso. Às vezes você quer comprar e quer colocar tudo num pacote só, aí acaba vindo uma taxa. Às vezes essa taxa pode exceder os R$74, tá? Chegando até R$188 de taxa, qualquer tipo de produto, placa de vídeo, kits. Por isso é bom a gente comprar, se você no caso fosse comprar aqui o kit, já quero comprar uma placa de vídeo, não seria interessante. Compra o kit primeiro, depois você compra uma placa de vídeo, tá? Para não vir aquela fretação toda junta. Os meus agradecimentos aos nossos queridos e amados membros, aos nossos queridos parceiros, os links vão estar na descrição aqui. Dá aquela força, é sempre gostoso todo mundo crescer junto e logicamente você que tá aí me ajudando bastante, agradeço muito a você. Não se esqueça de dar aquela curtida interessante aqui, porque quando você não curte o vídeo, o YouTube fala assim, poxa, o cara ele entrou no vídeo, assistiu e não gostou. É basicamente isso que eu tô tirando os meus cálculos aqui quando eu dou algumas olhadinhas aqui nos vídeos, tá? Os meus agradecimentos, estamos juntos sempre.